Fala galera, muito boa noite. Estamos começando mais um Fala Aí, trazendo hoje o Rafael, preparador de goleiro sub-20 do Bangu. Vai contar um pouquinho da história dele aí para vocês, beleza? Então vai se apresentar agora para a galera, para a gente começar, valeu? Boa noite, pessoal, tudo tranquilo? Muito obrigado pelo convite. Valeu, nós que agradecemos aí. Vários amigos passaram aqui, sempre falaram bem, é uma honra estar participando com vocês. Obrigado aí. Para começar me apresentando, né, meu nome é Rafael, conhecido como Fiuza, que é meu sobrenome. Como toda criança jogando bola, colégio, crescendo ali, bastante futsal, né? Colégio é difícil, tu vê Colégio é muita quadra, muita quadra. A gente vem jogar. Colegial. Sim, bastante. Começando nessa linha, né, de futsal, desde pequenininho, time de colégio, campeonatos amadores. E sempre agarrando, daí já veio esse gosto. Fazia goleirinha? Fazia os golzinhos. Era bom, Goleirinha é bom. Sempre fui alto, então isso daí me facilitava. Pegar o pessoal mais baixinho, E conseguia chutar. por que não deu certo? Você tentou queria ser jogador, né, como muita gente, mas por que não deu certo? Cara, eu achava bonito a arte de agarrar em si, mas nunca foi um foco que eu tive. Migrei para o futebol de campo no Rio São Paulo, se eu não me engano, na época com 11 para 12 anos, disputei uma Copa Light com eles. Depois fiquei um tempinho no Boa Vista, até com o professor Gandhi, que hoje é uma referência para mim, um amigo pessoal na preparação dos goleiros. E de lá eu peguei esse gosto pela arte, mas não era um desejo, assim, não era algo que eu Almejava, queria. E foi naturalmente, assim, depois parei de jogar e segui estudo, mas por uma outra linha, fui fazer faculdade de logística, larguei o esporte de vez. E em 2019, já no último período da faculdade, um amigo meu estava trabalhando na época no Rio São Paulo, por coincidência, onde eu joguei um tempinho no campo. E eu mandei mensagem para ele perguntando sobre estágio para trabalhar na preparação de goleiros. Ele fez essa ponte. E aí eu larguei a faculdade de logística e mergulhei de vez no esporte. Mas isso, nessa transição, você já sabe, quando tu mandou mensagem para ele, você já estava querendo largar a sua faculdade, então? Já estava com esse pensamento, com esse desejo. Quando ele falou que conseguia abrir essa porta lá, eu realmente... Mesmo sem estudos ainda na preparação, você já tinha alguma base, alguma coisa, para poder conseguir esse estágio lá com ele? Não, mas eu já estava no início da faculdade de Educação Física, então consegui estar... Foi realmente um estágio, né? Sim. Sim. Tu usou tua vivência para poder começar e aí você lá dentro. Sim, com certeza. No dia a dia ali aprendendo. Mas porque às vezes é muito melhor você fazer Sim, na na prática. prática, Na sim. prática é melhor. Principalmente o estágio. O estágio é justamente para isso, né? Pô, até, tipo, assim, acho que eu acredito, te vendo o que você comentou, a tua prática complementou a tua teoria. Com certeza. Entendeu? E ficou melhor. Entendeu? Porque Cresceu muito. qualquer carreira, na minha, na dele, o estágio hoje ele é essencial para você seguir a sua carreira, a sua profissão, né? Sim, o estudo sempre é bom, mas acho que a vivência ali, o dia a dia, tu acaba aprendendo bastante. Bastante, né? Aí nessa eu já não aguentava mais ficar dentro de escritório e tudo. Nossa, aí- Fechei a faculdade de logística, pulei para educação física e mergulhei de vez. Aí foi a carreira deslanchou, né? Aí começou, Aí você chegou no Rio São Paulo para fazer o estágio e como é que foi lá esse Rio São Paulo? Cara, no Rio São Paulo eu fiquei 1 ano e 2 meses praticamente no clube, comecei estagiando Onde que é? aqui no Campinho, Zona Oeste aqui. Praça Seca, né? Ali para dentro. Aí jogou lá no campeonato. Perto ali da Intendente Magalhães. Pô, aquela descida que tem, ele emboca no posto que tem ali na principal. Isso. Você conhece aquele campo lá? Aí ali eu comecei estagiando no Sub-15 e no Sub-17 com o professor Anderson, que fazia a preparação dos goleiros. E depois de um tempo me ofereceram para fazer os trabalhos na categoria Sub-11, 12, 13 e 14. Mas já tinha se formado ou ainda Não. Tava Daí ele tudo estudando, estágio. e aí eles me deram essa Essa oportunidade. oportunidade e eu abracei. Aí fiquei ali durante 1 ano e 2 meses. E lá no Rio São Paulo, tem algum jogo assim que você achou legal contar pra gente que aconteceu lá? Um torneio? Cara, Uma vivência, né? ali eu tive minha primeira experiência de campeonato, assim, de estar vivendo esse lado como comissão. Acho que meu primeiro jogo ali Foi marcante? foi marcante, Metropolitano, a gente contra o Macaé. Posso estar enganado, mas foi 4-2 a gente. O
goleiro na época, o Gustavo, pegou um pênalti durante o jogo, foi um jogo que... E você já preparou o goleiro ali para tudo, então deve ter sido realmente Foi muito um marcante. jogo pegou realmente um na pênalti. primeira partida, Acho- assim, deu tudo certo. Acho que consagrou teu trabalho ali até o momento. Sim. Tá? O goleiro pegando E ali a de você- leitura, assim, você ensinou alguma leitura pra ele fazer na hora que fosse pegar o pênalti? Ou tava muito cru ainda, foi mesmo. Não, ele acho que foi mais dele mesmo. Foi mais, instinto, mais né? instinto dele. Mas ficou marcado, assim, para a primeira partida, como que foi tudo. Ficou bem marcado. E quando acabou esse período seu de estágio lá no Rio São Paulo, por que você saiu, se desligou, aconteceu alguma coisa? Não, na época, quando eu estava saindo, no caso, eu consegui conciliar o Rio São Paulo com um convite do Olaria para trabalhar com o Sub-9 e Sub-10 deles. E foi muito rápido, um amigo meu me indicou para o Tupi, então esse período de Rio São Paulo, um pouquinho de Olaria, do nada na pandemia surgiu o convite para ir trabalhar no Tupi, no Sub-20 também, aí eu, Isso em que ano? 2020 já. Mas ainda tudo fechado, os treinos eram Tudo fechados. fechado, pandemia ainda, tudo fechado. O jogo E mesmo sem assim você torcida. conseguiu viajar para lá? Consegui. Como é que foi? Foi uma experiência assim um pouco difícil de... Diferente, né? Ficou longe da família. Sim, toda hora exame de Covid, tem que fazer teste. Mas jogo praticamente não tinha, né? Era como se fosse Não. a bolha e ficou treino. Esse ano não teve Campeonato Mineiro, que eu me lembro, acho que também não rolou Carioca, acho que travou tudo. Porém, em 2019 o Tupi tinha sido vice-campeão mineiro e conseguiu a vaga para a Copa do Brasil em 2020. Aí a Copa do Brasil acho que foi... No final do ano, né? Se não me engano, foi em novembro o jogo. Acho que foi o único campeonato que a gente disputou no E ano. quanto tempo você ficou lá no Tupi? Eu fiquei lá de setembro até dezembro. Isso era profissional ou era base? Não, base, sub-20. Sub-20. Aí, a Copa do Brasil, jogou brasileiro, alguma competição ou só... Não, lá a gente disputou somente a Copa do Brasil mesmo, sub-20 do ano. E foi legal? Como é que foi viajar? Vocês viajaram, né? Sim, a Copa do gente Brasil viajou, a viaja, gente né? pegou o Bragantino lá em Belém, foi uma experiência assim que eu levo pra minha vida, Bragantino, marcante. Pará, né? Isso, lá em Bragança, lá no interior de Belém, Pará. Viagenzinha longa, 12 horas de E viagem. como é que foi essa viagem? Foi avião, ônibus? A gente ficou hospedado em São Lourenço, que o hotel de lá patrocinava a equipe. A gente fez toda a pré-temporada em São Lourenço. De lá a gente saiu para São Paulo de ônibus, 4 horinhas de ônibus. Avião para Belém, mais 4 horas. Cansativo, né? Bastante. Depois mais 4 horas para Bragança. E ganharam o Cansativo. jogo? Perderam? Não, esse jogo a gente perdeu 5-0 Aquela Bragantino. aquela recepção calorosa da torcida. Não, Ou lá, tipo assim. na porta assim, do estádio tinha a torcida dele, mas como tava por causa da pandemia tudo fechado, não teve torcida no jogo, mas bastante foguetório ali no estádio. Sempre tem, né? Já na verdade. puxando, já teve alguma assim. Porque às vezes tem time pequeno que ele movimenta a cidade. Sim, Já bem pegou uma isso. situação dessa? O próprio Tupi Lá, não tem torcida. lá. Já pegou uma situação dessa, mas sendo visitante, aquela pressão monstruosa que quando você chega, o cara chega até a última geração da tua Lá família. esse jogo da Copa do Brasil foi assim, não com tanta torcida, acho que por causa muito da pandemia, mas Mas deu pra sentir Foi aquele essa- calor, né? Aquele ônibus torcida. chegando na cidade pequena, todo mundo, aquela Todo mundo recepção para ver, né? calorosa. Esperando, é o evento da cidade, pô. Lá nesse jogo específico tem uma história bacana. Quando a gente foi jogar, o hotel que a gente ficou hospedado era praticamente de frente ao restaurante que a CBF Deu pra disponibilizava, gente, né? E, se eu não me engano, no jantar anterior ao dia do jogo, deram uma garrafa de suco pra gente. A comissão em si não bebeu, alguns jogadores beberam. E a grande maioria começou a se queixar, que estava se sentindo mal, e a gente da comissão, o diretor... Caraca, voltando aos anos 90. A gente da comissão ali, o Mas diretor... sonífero, essas coisas, ou tipo passar mal, desinteria, essas coisas, querendo ir no banheiro toda hora? Cara, eles não se queixaram de sono, mas mal-estar mesmo, assim. Aconteceu isso com o Bandeira, né? Na Copinha esse Sim. ano, não foi? Eu acho que foi E a Bandeira, gente tinha achou mais um clube grande. Teve, não né? lembro, mas teve mais um Teve. clube desse também. A gente achou que era alguma coisa de nervosismo com o jogo, alguma coisa assim do tipo. E na semana seguinte, eu não lembro o time, mas até o goleiro Bruno que tava, eu posso estar enganado, mas acho que era o Rio Branco, foi jogar contra o Bragantino pela Série D do Brasileiro e também aconteceu a mesma coisa, só que o dele... Ninguém investigou, ninguém não
não No tem time como, deles né, ainda cara? foi pior que foram. Eles pararam no hospital realmente, adiaram o jogo da Série D. Mas o nosso a gente achou que era alguma coisa dos moleques com medo, assim, de nervosismo de jogo, estreia, jogo televisionado e tudo mais. Essa viagem era bancada pela CBF ou era Bancada pelo pela clube? CBF. Tudo Por ser um campeonato campeonato nacional, né? nacional é tudo. É tudo com ele, né? Restaurante, Aí logística. tinha aquele mesmo esquema de premiação, que é a Copa do Brasil profissional. Não, a base eu já acho que não tem. Posso estar enganado, mas eu acho que não tem Faz esse. aquela transição de Sim. fase. Não, eu já acho diferente, que não, né? é diferente. Eu acho que também o sub-20, se eu não me engano, é por ranking, né? A Os times que classificação, disputam, né? sim, normalmente É é bom time. pelo estadual. É bom que- time, agora que O Vasco não dá, por exemplo. Não vai Esse disputar ano não. por ranking. Sim, que tá como profissional. Mas aí eu o vou ranking profissional. mas o Ficou de ranking fora não do é brasileiro esse ano. O ranking é no caso. baseado no profissional. Ah, tá. Aí ficou de fora do Brasil, mas a Copa do Brasil a vaga é diretamente pelo estadual da categoria. Agora sim. Sim. Tanto é que o Botafogo tá lutando para conseguir a vaga pela Taça Rio, né? Acho que não Se vai eu- dar com isso, né? Se for campeão, ele Se pega a for- vaga. Se não for campeão, o Aí Botafogo vai não tá. depender. Tem uns times paulistas aí que foram eliminados, Santos, São Paulo também estão na mesma situação para pegar a Copa do Brasil. E muito time pequeno fez campanha boa nos Muito. estaduais e vai Muito. tirar a vaga de Mas alguns foi um jeito grandes. deles motivarem, pô. Porque Futebol a Copa tá do Brasil, diferente, pra pô. tu Sim. chegar nela no multibol estadual, porque não tinha jeito. Estadual você via por ver. Você via por ver, você jogava por jogo. E você já Tinha sabia acesso nova quem ia luta. ser o campeão. Hoje em dia não tem Hoje em mais, né? dia tá. O próprio exemplo agora é o Palmeiras, né? Com a Água Santa. A grande surpresa. E deu muita gente, né? Na festa de aposta. Mas aí, então, quanto tempo você ficou lá no Tupi? No Tupi eu fiquei de setembro até dezembro. E aí eu retorno pro Rio. Mas, rapidinho, lá no Tupi você chegou a ter algum contato com um profissional ou só realmente sub-20? Diretamente não. Pude acompanhar alguns treinos, mas não tinha um contato dentro do campo. O Conseguia treino era no mesmo lugar? Não, era em locais diferentes, aí como não batia horário de treino, agenda, eu conseguia estar assistindo, acompanhando, mas nada diretamente de ficar dentro do campo, Aham. auxiliar alguma Isso coisa aí, assim. ainda fazendo estágio, né? Fazendo estágio ainda. Então, lá eu já não fui como estagiário, já consegui Mas caminhar. ainda faculdade, você teve que trancar na época? Como que foi? Na época eu tranquei por causa da pandemia, quando eu mudei de cidade também tranquei a faculdade, mas acabou que não foi um empecilho para poder estar exercendo. A profissão, É. né? E quando você sai do Tupi, o que você faz? Então, eu retorno pro Rio e E por que saiu também, né? Por que saiu? Cara, lá a pandemia, tudo, tipo, acho que Não tinha calendário não talvez, tinha né? calendário. O Tupi depois jogou no ano seguinte a Copa do Brasil também de 2021, porque a classificação ficou com a do ano anterior, então não teve campeonato. O Mineiro também, se eu não me engano, 2021 só foi segundo semestre, ia ficar muito tempo parado lá. E o Tupi, ele é um time que agora não, porque tem o Atlético também que tem chegando tão bem, se podem se cresceram muito, mas até um tempo atrás ele era a quarta O força. Tupi é time grande, Time 2016 grande. jogou a Série B do Brasileiro. Isso, até há depois pouco foi- tempo atrás ele era a quarta força do Mineiro. Lá jogou com ele. Ah, deve ter jogado. Não gosta de uma Série B, pô, jogou, com certeza jogou. O Tupi tem uma história boa, tá ligado? Não, É. tem, pô. Tradicional. Mas, tipo assim, Tradicional. vamos colocar assim, o time tem potencial para ser força nacional. Sim, Então, mas depende eu da falo, gestão, depende da né? gestão. Mas O Tupi, como eu falei, o Tupi foi por muitas vezes a quarta força do Mineiro. Mas hoje cresceu. Tem o Caldense, tem Tombense, que Tem são uma times torcida bons. fanática lá O em Juiz Tupi, de né? Fora, o é. movimento da cidade também. Movimento. O Juiz E de Fora tem hoje o Atlético, né? Que gol do Vasco também. O Atlético. Fez esse Aqui é amistoso SAF. agora, recente. E O Atlético, acho que é o mesmo esquema do Boa Vista. o quem? O Atlético? Mesmo esquema do O Boa Atlético Vista. é SAF. É SAF. Sim, mesmo esquema do Boa Vista. Boa Boa Vista Vista não é sempre foi SAF. empresário. Sempre foi empresário. Mas não é SAF, pô, diferente. Não é, mas você sabe que aquele é o mesmo esquema. Hoje que dá o nome, sabe? Entendeu? Aí você sai do Tupi, voltou. Aí eu retorno pro Rio Pro Rio. pra trabalhar na Portuguesa com sub-10 e sub-11. Mas quando você volta, você já tem esse convite, já sabe o que você vai fazer? Ou você voltou, pô, Não, Tem que fazer tudo de novo. já estava encaminhado, já tinha conversado com o pessoal, até porque o gestor que estava na Portuguesa na época, ele tinha trabalhado comigo, eu tinha trabalhado no caso com ele na Olaria, nesses 2 meses que eu fiquei na Olaria, foi com
com a mesma pessoa e ele gostou do trabalho e me fez esse convite, sabendo que eu queria retornar. Era sub-20, sub-17? Não, ali trabalhando com criança mesmo, sub-10 e sub-11 ainda, 10, Lá 11 nos anos. primórdios, né? Bem... Lá dentro da Portuguesa. E você sentiu a diferença de você trabalhou ali no começo com essas pessoas sub-20, né? Para criança, muita diferença? Então, eu particularmente gosto de trabalhar com criança, eu acho maneiro essa formação deles, é uma didática diferente. É você, ali que você está formando realmente Sim. o cara para lá em cima ser um profissional, Sim. mas a primeiro passo é você que vai ensinar, né? Eu acho maneiro ver essa evolução deles, ver eles Mas assim, crescendo. a pergunta que eu tinha até te fiz aqui no off aqui, lá, você viu algum garoto diferente? Cara, a geração ali da Portuguesa tinha umas crianças que chamavam a atenção, a gente tinha um time bom. Mas Ali. era 1, 2, 3, como é que era? Um que você olhava assim, poderia chegar, outro que você olhava assim, Isso foi em que isso ano é se também? lapidar. 2021. 21. Eu passei 2021 inteiro na Na Portuguesa. Portuguesa. Fiquei um ano inteiro. Viajava muito. Como é que eram os campeonatos de criança? Né? Porque é diferente de você pegar uma Copa do Brasil Ah, sub-20, um regional, porque você está lidando agora com criança. Sim, hoje E talvez não tenha uma autorização até para fazer uma viagem, né? até existem alguns campeonatos grandes para as crianças, porém a gente, em particular, disputou o Metropolitano, que é o Carioca, né, das crianças da base, e os campeonatos paralelos, Copa União, Liga Brasil. E aí, assim, por exemplo, com criança, tu tinha muita dificuldade. É, porque Trabalhar também por foi o teu causa- primeiro trabalho com criança, né? Sim, no Rio São Paulo, quando eu começo, também fiz um trabalho com criança 11, 12 anos, então já estava meio Assim, tu teve dificuldade de trabalhar por conta assim de pai, porque a gente sabe, né, às vezes, né, tem gente que atrapalha, entendeu? É. Você exigindo que a titularidade do filho. Não, ali eu não tive esse problema não. Eu acho que é muito comum, né? Em específico, os goleiros, dois meninos ali excepcionais que não me davam dor de cabeça, eram fáceis de lidar. Então a gente vê que as coisas estão mudando, né? E eu Claro que ainda existe isso, tu vê bastante. Sim. Acho que na verdade, cada vez existe mais, né? A gente acha que vai diminuir, mas não, na verdade é sempre. Sempre sempre tem. E E vai lá, não, gostando do filho. não fica restrito às crianças, acho que até os adolescentes hoje, acho que mais em time pequeno do que grande, claro, tu acaba vendo ainda pai querendo opinar e tudo. E lá na Portuguesa, você disse que jogou o Metropolitano, mas já tinha esse contato, assim, por exemplo, contra Vasco, Fluminense, Flamengo, Sim, o próprio Botafogo? Sim, o Metropolitano a gente pegou os 4 grandes. E já era difícil jogar contra eles, mesmo nessa idade? Como é que Cara, funcionou? acho que quanto menor a idade, acho que fica mais difícil. Pega as crianças, acho que já não consegue igualar a força. Até porque os melhores, os maiores vão para os grandes, então. Mesmo acaba criança, assim, sobressaindo. a criança ainda a gente acha que é criança, né? Sim, Tudo mas criança. assim, o que você diz? Mesmo a que- forma, por exemplo, A força, né, tu- o trabalho físico. Mesmo que é sendo feito criança, nos Mesmo grandes, sendo criança, tu é um trabalho tem físico diferente do que, por exemplo, seria feito como eu vou colocar assim, lá no Olaria, por exemplo, tu jogou. Não que seja diferente o trabalho, mas acho que a força da criança, uma criança de 11 anos na Portuguesa, por exemplo, um tamanho X, tu pega num grande, um moleque já mais alto, mais forte, Tu pega um zagueiro do Flamengo, por exemplo. acaba. Vocês Claro que chegaram sobressai. a ganhar algum grande na época de Portuguesa? Nos Cara, anos que você ficou lá? Categoria menor, a gente. Quantos anos você ficou lá na Fiquei Portuguesa? um ano e 3 meses praticamente. né? Com sub... 9, 10, 11. Então- A gente chegou até a fazer um trabalho também com o Sub-7. Com o Sub-7 a gente conseguiu ganhar na época do Botafogo também. Fez E era o mesmo treinador, preparador, era toda a mesma equipe para essas crianças todas? No caso eram duas comissões, eu conseguia fazer esse trabalho, Auxiliar, né? conseguia rodar todas as categorias. Se fazia o trabalho meio Fazendo conjunto com aquela os diferença goleiros. de horário. Sim, sim. Por exemplo, uma tarde, outro de manhã. E Era sempre final da tarde pra noite, aí puxava uma categoria, depois vinha outra, e Mas você conseguia. ficava direto. Ficava direto, né? E fazia esse trabalho com as crianças. E na Portuguesa você chegou a ganhar de um clube grande? As Ali crianças? com o Sub-7 a gente ganhou do Botafogo, não vou lembrar o campeonato agora, mas lembro que a gente fez um jogo bom com o Botafogo, ganhou. E no Metropolitano, nas outras categorias, sempre Difícil, né? difícil. Uma dúvida, assim, uma dúvida que eu sempre tive. Assim, eu não particularmente não quero, por exemplo, se eu trabalhava no Sub-7, por exemplo, se eu tivesse lá o Sub-7 e o Sub-11, Sub-12. Pro Sub-7 tinha diferença de campo, por exemplo, redução de Sim, campo redução pra do eles e campo. tempo, se eu não me engano.
isso, acho que o tempo teria. Sim, o tempo Mas também teria dentro do regressão do campo muda tudo. Até o sub-9 o campo reduzido, sub-10. Mas já com 11, né? Já com 11, só muda mesmo o tamanho do campo, dimensão ali. Cara, e assim, criança a gente sabe é criança, irmão. Sim. Assim, não é um cara de 20 anos. Como que você vai chegar com uma criança para motivar ela, para tentar fazer com que ela, pô, vamos lá, você ser jogador? Ali eu acho que toda criança quer ganhar, independente se for um popar, qualquer brincadeira, o que for, a criança vai querer entrar para ganhar. Então acho que esse lado é mais fácil de E motivar. você acha que a criança, por exemplo, ela já tem, por mais que seja, você tem um sub-7, por exemplo, que é criancinha Sim. ainda, o sub-12 talvez já mais, mas o sub-7, ele já entende uma diferença de uma portuguesa para um Flamengo, por exemplo? Já sabe a diferença, o peso da camisa, já consegue. E derrota, como é que ele lida? Cara, criança, a maioria ele sente, chora na hora, mas Sai chorando. depois Eu- você tem que assimilar desde cedo, até porque acaba sendo alto rendimento. Mas né? o trabalho de vocês por isso seriam durante a semana, quando esse tipo de coisa acontece? Também. Mas também é mais fácil também. de passar, talvez, né? Porque a criança talvez seja um momento, né? Perdeu Sim, ali, perdeu, depois chora. esquece, já tá brincando de novo, aí treina, tudo normal. tem uma história, eu acho que ele não sabe, né? Fala criança chorar. Quem sabe uns outros colegas meus, quem não sabe vai saber agora. Quando eu jogava escolinhas, eu jogava pelo CFZ, né? Do Zico. Aí a gente foi jogar um campeonato, era um campeonato entre escolinhas mesmo. Então, assim, era competitivo, mas era o CFC, o meu era aqui da Taquara. Aí tinha um lá do Recreio, o campeonato era sempre em Bento Ribeiro. Sim. E tinha a escolinha também de Bento Ribeiro. A gente foi fazer a final. Acho que eram 5 na linha, só porque era society, não eram 11. Então, eu ficava no banco, eu não era titular absoluto, mas eu sempre entrava no society, a gente sempre tá entrando, Sim, sempre revezando. tem essa troca ali. Então, assim, eu lembro que a gente estava perdendo, o treinador me botou, jogava na frente. Ele, entra lá, já ele achou que não ia mais dar em nada, a gente já estava perdendo, ia acabar. Aí, pô, era final, cara. Aí, pô, entrei e fiz o gol, empatamos o jogo. Aí fomos pros pênaltis. Pô, aí o último pênalti, empatado, quem foi bater? Aí eu, porque eu não bati o pênalti, sobrou pro último cara bater. Pô, Poxa, sério. o goleiro pegou, cara, eu comecei a chorar, mano, eu devia ter uns 12 ou 13 anos. Aí só chorava, meus pais não estavam, quem tava era a mãe de um amigo. Aí vai pra te Pô, consolar, te aí acalmar. eu não entendo o que tá acontecendo, cara. Se não dormir, Mas, tu consigo dormir. mas, cara, assim, realmente, criança é difícil porque é aquilo que você falou, chora mesmo, Sim. criança chora, cara. Ela acaba sentindo, mas acaba passando Passa rápido. também. rápido. Ali a gente pegou uma geração boa, tirando o Metropolitano, assim, os campeonatos paralelos à federação, a gente conseguiu ganhar alguns títulos, foi uma experiência boa assim, de trabalho. Tirando os campeonatos já com os grandes, você fala? Sim, Eu não sei, pra mim sempre estavam jogando. Cara, Pedro, tu participava de avaliação junto com... Acho que acredito que os goleiros você participava. sim, Entendeu? Mas dos outros atletas, você participava da peneira pra ajudar a avaliar? também. Entendeu? Como é que era essa avaliação? comissão. Qual era o critério que tu usava, por exemplo, pra poder... Esse cara aqui tem é bom. posição pra suprir o que... É. Por exemplo, o lateral direito que saiu. Até porque não devem ter muitos goleiros, por exemplo. Ainda mais criança, Isso, sub-7 talvez precise de 2 goleiros, Sim. não precisa de 3, por exemplo. É difícil de achar, Porque o mas goleiro, assim, eu não... Isso aí é experiência minha, eu via quando... Na época que eu fiz teste no Madureira, eu vi o goleiro fazer um teste só. sim, é porque é difícil de tu E às vezes tem um cara que ainda mais quando é Quanto criança, menor idade... ele às vezes ele é um goleiro na hora, mas amanhã ele quer ser atacante. Sim, isso aí a Entende? gente vê Deve ter bastante. disso também. Hoje, também com o futebol, já o pessoal vê goleiro que tá se destacando. Então, tem jogador criança em escolinha, principalmente, vê goleiro X e vai no treino seguinte, quer virar goleiro também. Mas como você via, por exemplo, se usava o critério fundamento ou altura. Cara, acho que a altura pesa mais. O fundamento ali a gente consegue trabalhar, até porque criança é difícil, não tem nenhuma pronta. Então a Você gente já consegue... sabe que pela idade, o tamanho da criança chega ali, você já sabe que talvez a criança possa ser uma criança Assim, alta. olhando os pais, a gente consegue ter uma... Porque criança também não tem como ver envergadura nem nada, é mais realmente o tamanho, né? E ver se é uma criança talvez ágil. Isso aí tem que estar Acho que goleiro e zagueiro passam assim, acho que passam com mais tranquilidade quando tem essa situação. Sim, Quando é pela criança, altura tu já olha, já chama atenção. O que você vê é o goleiro, mas assim, criança e zagueiro praticamente. Não, criança quer fazer gol, mano. É exatamente isso. Ou às vezes tem criança até que quer agarrar, mas aí daqui a pouco quer ser atacante também. Sim, isso
Aí saiu, mas no caso, por exemplo, viu lá um garoto, pô, alto, vamos supor, eles viam um garoto alto. Aí aprovavam o garoto que estava jogando lá, vamos dizer, ah, eu quero ser camisa 10, tá? E aí, mas aprovavam o garoto e depois recuavam ele, tipo, já teve coisas desse tipo? Ah, vai de treinador para treinador, mas como tu disse, a altura chama atenção. Hoje, para um goleiro, um zagueiro, principalmente com criança, chama bastante atenção. E depois acho que vai do treinador também ter esse tato ali de, não, posso adiantar ele, posso recuar. Já aconteceu comigo também, que eu era tão ruim, na minha primeira escolinha de futebol, Vai pro gol. mandou pra zaga, quase foi pro gol. Mas assim, eu nesse moleque, pô, de receber essa bola mais simples do mundo. Ele deixou passar uma, mais duas, mais três vezes e o cara pela altura ficava. Não, aí também não, já Tá. começa Que, pô, a olhar também a parte técnica e tudo. Mas quando você faz essa peneira, você olha a altura, mas assim, como que é a avaliação ali na hora ali com as crianças? Acho que parte técnica, acho que também o principal ali pra gente estar olhando é ver se a criança realmente tem um bom fundamento. Mas como que uma criança de 7 anos, 8 anos tem um fundamento? Eles têm? Tem. futsal, né? Tá, no futsal, Às vezes escola criança, futsal. 5, 6 anos já tá no futsal, já começa a ficar mais esperta. Se ela vem do futsal, fica mais fácil, entendeu? Tem uma geraçãozinha boa. Aí às vezes tu deve ter já tido atletas que conseguiam, né? Sim, futsal e campo, isso aí normalmente até sub-13, 12, né? 12, 13 anos as né? crianças fazem futsal, campo. Os pais que sofrem que é uma correria Tem. gigantesca. Mas já aconteceu de tu perder atleta por lesão por causa disso? Não, Tipo nunca assim, tive esse problema Se não. machuca na quadra e você perde ele pro campo. Não, eu não tive esse problema, mas já soube de histórias de crianças que ficaram de fora de jogos. Mas geralmente jogam pelo mesmo clube, quando é assim, né? Tipo, Ah, o Vasco mas tem, sei que o Vasco tem futsal, por exemplo. Os times grandes assim conseguem ter as duas. A Portuguesa, por exemplo, tem futsal também. Tem futsal, eu tive lá. Consegue, em Janeiro, a gente no consegue estádio da conciliar. Portuguesa. Aí vi que assim que a gente entra no estádio da Portuguesa tem 2 quadras, na verdade. São 3 quadras. São 3, eu me lembro de ter visto 2. Aí você desce para. Pô, estádio bonito da Portuguesa, cara, moderno, assim. Eu não sei quanto que você foi lá a última vez. Se você teve jogo lá também recente, mas o estádio tá. Teve jogo lá. A arquibancada tá bonita, Campo tem. bom. A estrutura bom. lá deles é boa. E eu conheci a estrutura interna, cara. Tem coisa de. Quando o atleta se lesiona, tem uns equipamentos lá que. Sim. Tipo Ali moderno, no mesmo. departamento do clube, ele é muito bom. Fisioterapia, não me lembro o nome agora. Mas assim, são equipamentos modernos que você vê em clube grande hoje. Ali a Tem lá estrutura é na muito boa Portuguesa. deles. E eu não sei se tem nos outros times, na verdade, também. Né? Porque tem clube pequeno que não tem essa estrutura. Sim. A gente pode falar, por Acaba fazendo exemplo, parceria com alguma clínica, alguma coisa para tratar. eles têm um patrocínio, não sei se é patrocínio ou apoiador, mas, por exemplo, quando um atleta se lesiona lá na Portuguesa, tem um hospital lá na Ilha do Governador, o cara pode ir para lá, ficar internado, se tratar, cirurgia. Tudo é parceria que eles têm lá com o Portuguesa. Assim, nem todo mundo, ainda mais que um pequeno, tem esse poder, né, cara? Financeiro. E a Portuguesa, esse poder financeiro da Portuguesa também vem muito da Copa do Brasil, né? Que eles passaram 2 fases, se eu não me engano, ano passado. Eles foram eliminados pelo Corinthians. Eu não lembro, acho que foi a 3ª fase que eles foram eliminados pelo Eu Corinthians. fiquei sabendo que eles venderam o mando, assim, tem time pequeno vende, Sim, não tem jeito, você Precisa de ver. ter esse capital. Mas, por exemplo, hoje o ônibus da Portuguesa profissional é um ônibus todo Sim, todo reservadão, reservado, bonitão. E o cara me falou hoje, quando a gente foi lá, ele me contou, ele, pô, a gente vendeu o jogo contra o Corinthians, o jogo foi lá no Estádio do Café em Londrina, na Copa do Brasil, e quando a gente vendeu o jogo, entrou o dinheiro, a gente comprou o ônibus. Sim. Tá certo. É meio Aí eles diferente. souberam investir, tanto que fizeram uma boa campanha na Série D do Brasileiro também, não Quase subiram por um jogo. Por um jogo. Isso daí eles souberam investir bem. E esse ano, eu fiquei sabendo que a folha aumentou, mas não fizeram uma boa campanha também. Assim, fizeram, mas chegaram a semifinal da Taça Rio. Saíram pro próprio Botafogo. Acho que o Bangu não entrou por causa da Portuguesa, não foi? Foi, a Portuguesa ganhou o jogo do Botafogo na última fase e acabou tirando a gente da festa. Mas aí você sai da Portuguesa, por que você saiu? Você ficou quanto tempo? 1 ano aí? 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. E um amigo meu que na época estava no Bangu me fez o convite, ele fazia a preparação dos goleiros lá, o Vinícius, e ele queria migrar para a parte física.
e me fez o convite, perguntou se eu queria estar trabalhando lá na época no Sub-15 e no Sub-17, e eu já queria voltar a trabalhar com uma categoria mais alta e aceitei esse convite deles. Na Portuguesa você não se via mais acima, talvez alguns anos depois ou um ano depois? Não, ali, no caso ali, como são gestões diferentes ali na base, acho que Terceirizado, né? clube pequeno, muita... Aham. Quase Na tudo maioria, na terceirizado. verdade. Aí eu já... Cada categoria é um Aí eu já achava difícil de ter essa crescente dentro do clube. Aí eu acabei aceitando o convite. Mas não teve que passar assim, foi confiança mesmo. Pô, tem um cara maneiro lá, preparador lá da Portuguesa para convidar. Como é que foi isso? Ele me fez o convite, eu fui conversei na época que estava fazendo a coordenação ali do Sub-15 ali, o professor Sérgio, conhecido como Banana, 9 anos de seleção do Catar também, com preparação de goleiros, o cara fenômeno. Fera, né? Fora da curva, conversei com ele, não só com ele, mas com toda a diretoria ali, coordenação ali da base, eles me deram esse voto de confiança ali, começou a minha caminhada no Bangu. Que dura até hoje, né? Eu saí ano passado e pude retornar em novembro. Aí você chega pro Sub-15, né? Você falou? No Sub-15 e no Sub-17, aí faço a Copa Rio com eles. No caso, a Copa Rio, posso estar enganado, mas começou março Isso em 22 já? 2022. Começo do ano, né? Começo do ano, começa em março a Copa Rio. Você chegou no Bangu em janeiro. Não, um mês antes, assim, março, assim, início de... Final de fevereiro, final março. de fevereiro, início de março. E fico até junho no clube. Só o período mesmo da Copa Rio. Mas quando te chamaram e você também já sabia que era só esse período ou você achava que ia ficar mais tempo? Não, ele ia ficar mais tempo. Só que aí durante o campeonato, um goleiro que trabalhou comigo na época no Sub-17 lá, o João, ele sai, pós-Copa Rio, vai pro Sul. E chegando lá, ele me fez o convite, o supervisor lá, o diretor do clube, era amigo particular do pai dele, precisava de um treinador de goleiro, ele me faz esse convite, eu aceito. E acaba minha primeira passagem ali pelo Bangu e eu migro pro Sul. Qual time lá no Sul? Lá no Sul, eu cheguei primeiro no Marítimo Brasil, que é uma filial assim, do Marítimo lá de Portugal. Eles jogam os campeonatos ali paralelos à federação, tem as escolinhas lá no É Sul. no interior ou em Porto Alegre? Em Canoas mesmo, colado ali em Porto Alegre. Uhum. E o profissional deles, no caso, eles têm uma parceria com o PRS, que disputava a Série B do Gauchão, que no caso é a terceira ano lá deles. Quanto tempo você ficou lá? Cara, minha passagem ali no Marítimo foi breve mesmo, eu fiquei um mês ali, um mês e meio, fazendo trabalho ali sub-17, 20, esse trabalho com o profissional, com o professor Edmilson. E no caso quem me levou para lá foi até o Marco Aurélio Jacozinho, que jogou no Flamengo, Grêmio. Uhum. E aí ele sai do Marítimo e vai pro Garibaldi, na Serra Gaúcha, para assumir como diretor do profissional lá. E aí quando ele migra pro Garibaldi, ele me leva junto. Nesse meio tempo teve que lidar com o Grêmio, o Inter. Eu fiz um jogo lá com o Sub-17 contra o Inter, foi uma experiência assim também boa. Mas é que a base do Inter é bem forte. Sim. É bem difícil de lidar. Eu tava vendo umas histórias esses dias sobre lá a época do Pato. Sim, A time época bem do- forte. A época acho que é do Pato. Pato, Luiz Adriano, É, esse. esse time aí, Fred. Entendeu? Aí falaram que o problema do Pato foi uma coisa só, que ele gostava da vida que ele tem, os De celebridades. popstar. Aí foi pra Serra Gaúcha. Mas por que você acha que não deu certo no Marítimo ou foi realmente esse convite dele pra lá? Não, foi mais esse convite mesmo. Como ele que me abriu a porta ali pro Marítimo, ele migrou pra lá e Você achava justo você eu continuar? achei justo estar acompanhando ele e até também pelo trabalho ali também. Continuava sendo ali um sub-20 no Garibaldi e também tive a oportunidade lá de acompanhar o gauchão todo ali no profissional também, de estar presente nos jogos. Você era do Sub-20, mas Auxiliar acompanhava o o profissional. profissional. Eu fiz a pré-temporada ali toda com eles, o professor Yarley, que começou o campeonato também fora da curva. Yarley Jogou no Inter. Ele era treinador do Ele era o profissional. treinador do profissional. E aí ele fez gol na Boa Morena. Aquele ali tem história. Ele ali é bravo. Aquele ali joga muito. Lá tinha. Muito frio essa também. pergunta- Muito frio, porque Essa é uma pergunta época de sempre tem que ter bastante lá, frio. tem um garoto que a Nem mídia não mesmo. chega, a mídia não chega nele, que a gente consegue, você conseguiria ver, por exemplo, pô, ele jogaria no Grêmio, jogaria no Inter. Ali tiveram. Ou até em outro clube, É, né? Fora do Atlético Rio Grande do Paranaense. Sul, é.
Ali tinha 2 meninos que saíram do nosso sub-20 foram pro Grêmio. Não sei se hoje ainda se encontram lá, acredito que sim, mas tem uma. Sempre tem uns olheiros também, né? Sim. Aí ali junto do 20, o professor Diego que fazia a preparação dos goleiros me abriu a porta ali também, pude fazer essa pré-temporada toda com eles. Os jogos do Gauchão também fui em todos. Foi meu primeiro contato com o profissional foi ali. Mas chegou aí para uma das 2 arenas ou não? Não. Não só esse contato assim. mesmo, esse jogo contra o Inter, né, que você falou? Só foi pelo Marítimo, foi na própria Ubra, que era nosso estádio lá em Canoas, foi um joguinho maneiro. Tem alguma curiosidade, por exemplo, que a gente olha que aqui é normal, lá no sul. que Fora o frio, né? lá, que nos jogos de lá você... É muita força física, isso daí me chamou bastante atenção. Futebol de ser técnico, né? Mesmo no interior, né? Porque aqui você já tinha experiência do Bangu, sim. Que mesmo sendo breve, você já foi pro sul com essa experiência, então você já tinha uma noção da garotada. Então você achou eles mais fortes no sul? Sim, ali a força física é maior e eu acho que o próprio clima ali... Não é por causa do frio, talvez? Cara, o frio ajuda muito no metabolismo, se não me engano. Se na educação física você pode falar isso melhor que eu. O frio ajuda muito no metabolismo, mas eu acredito que por eles usarem a força física, acho que o trabalho físico deles deve ser muito mais forte. Ali também bastante chuva, assim, campo pesado, então a parte técnica acaba ficando um pouco mais de lado, o futebol fica mais... Em lugares agiados, né? Chega a ficar com neve, né? Sim, Gramado ali, a gente fez um jogo lá 3 horas da tarde com 4 graus, foi... Imagina pronto jogo. Eu queria, né? Eu chamava de jogar uma pelada 4 graus. Ah, é difícil, Pô, mas é colocar difícil, um cara. pouquinho, botar a luva, pô, eu queria jogar por ele tá super. Assim, pra tu tava tranquilo, né? Porque tu não tava jogando. Casaquinho ali no banco. Jogar térmica por dentro. Acho que tem isso também, né? Eles não devem jogar só com uma muda, um pano só. Eles devem jogar com mais de um pano, né? Pra poder Só uma aquecer. térmica e olha lá. Talvez no Grêmio Inter Tem jogue, outra né? estrutura. Ali time pequeno. Mas tu ficou nesse time do Garibaldi, né? Isso. Quanto tempo? O Garibaldi eu cheguei em julho no Marítimo até final de setembro ali, início de agosto até... Deu 1 mês e meio pra... Não, deu mais tempo, voltei. Fiquei 5 meses lá, foi um... Ficou um tempo bom, né? Foi 1 mês no Marítimo e 4 no Garibaldi. Mas aí, É algum- o que acontece? Você trouxe alguma experiência alguma- de lá pra cá que você implementou do trabalho hoje? Assim, Ou até de acaba- vida mesmo, né? De trabalho, assim, sempre, acho que cada lugar que a gente passa, a gente vai trazendo um pouco mais de conhecimento, vai botando em prática, claro, com cada um com a sua característica ali, o clube também, que tiver de estrutura, óbvio que o Flamengo tem uma estrutura que dependendo do treino eu não consigo aplicar com o mesmo material, tem que me adaptar, me adequar à realidade do Bangu hoje, então acaba sempre trazendo coisas boas. E alguma experiência de vida, assim, que você trouxe do sul pro Rio, né? Cara, não só do sul, mas acho que a minha passagem também em Juiz de Fora, assim, do Tupi, de Também, morar né? sozinho, Também. tu acaba... Foi a primeira vez morando sozinho. Acaba amadurecendo e tudo, tipo, saudade de casa, tu aproveita mais tempo quando tu tá em casa. E você, família. assim, a família, né? Falou em família. Quando você foi primeiro lá pro Tupi e agora pro sul, sempre teve esse apoio? Não, você vai Sim, conseguir. isso daí sempre tive esse apoio da minha mãe, tive total tranquilidade pra Até pra hoje. tomar a decisão e ela me apoia, isso daí Isso é é importantíssimo. fundamental, né? Isso é Acho que em qualquer fundamental. área isso ter o apoio da família é fundamental. Tem que às vezes brigar com a família pra fazer as tuas coisas, assim. É como eu falei, eu era bom de bola, mas, por exemplo, aqui em casa, fala aqui em casa que o estúdio, pra quem não sabe, aqui na minha casa, nunca tive apoio assim do meu pai, ele jogava, ele fez teste, jogou bola, e a mãe dele também apoiava. Já aqui na minha casa, meu pai me levava. eu nunca tive isso, eu jogava aqui nessa quadra, fazia uma escolinha lá, porque eu pedi pro meu pai pra fazer escolinha, mas assim, também não guardo mal, porque eu sei que eu não ia ser um jogador, mas assim, eu nunca Era tive mais uma apoio pra diversão nada. ali. É um caso curioso, Nunca tive porque apoio. assim, pra ter uma noção com a amizade antiga, lembra do Nossa, primeiro ano que fala a aí. gente fez, que a gente foram, um cara conseguiu um teste no Boa Vista aqui, foram os 5 fazer o teste. Foi Isso mesmo. é mais- Foi nós, Ah, eu nós lembro dessa parada, lembrei, cara. A gente, porque nosso time foi no segundo ano. Não, Foi no primeiro ano. Foi no primeiro ano. Foi antes até daquele campeonato lá que a gente botou 4-0, saudações, tá? Não esquece não, tá? Nunca vou esquecer esse jogo. 4-0. Cara, mas assim, o nosso time realmente era bom, aquele time.
E acho que não foi só o pessoal da nossa turma que foi fazer teste, teve meninos mais novos Não, também. a nossa turma foi praticamente. Assim, nossa turma tinha 15 pessoas, foi metade. Todo mundo Metade fazia. Pô, foi um Porque o Boa Vista era aqui na Era na Taquara, Colônia, na Colônia, aqui na pertinho. Colônia. E nosso colégio era quase no Colônia, era do lado. Então era só a gente ir, dava pra ir a pé. Então Já foi tava na muito cara legal, do cara. gol, Assim, né? e esse 4x0, só pra lembrar também, cara, que foi no, acho que Olimpíadas, né? Foi. Essa história é legal de contar porque nós tínhamos um time muito bom e eu conhecia os adversários porque eu já tinha estudado com eles no ano anterior. E eles eram, assim, eles eram um time melhor que o nosso. Tanto é que E a gente tomou uma pressão de como se a gente estivesse sentado, às vezes no recreio, sentado, comendo, vinha imprensa, era muito igual. Vinha a torcida, vinha a imprensa em cima, ó, tem que ganhar, tem que ganhar. Aquela E eles, qualidade de colégio. no dia a gente entra no colégio de cabeça baixa, parecendo uns 5 psicopatas. E todo mundo olhando. Primeira jogada, eu juro pra você. cara, e eu O já primeiro lance, o gol no moleque, que ele cai de costa no chão. Eu falei, foi lá do craque do time. Não, era o Léo, foi o Léo, pô. grandão. Rasgou o colete dele praticamente. Então eu falei, cara, e eu conheci o time dos caras e eu passei as informações, os caras eram bons. Eles eram melhores que a gente. Mas o nosso time também era bom. Até a professor falando que a gente ia levar solavanco, que a gente ia Porque o tomar professor era lá em casa também. E a gente. Fazer esse meio de campo, E cara, assim, a gente chega pra esse jogo, assim, vamos ganhar, irmão. Vamos ganhar. A gente precisa ganhar. E a gente se fechou. E nosso time. A gente se fechou. A gente jogava junto. A gente sempre jogava porque... Aí assim, cara, eu juro pra você, até eu contar essa história, eu tomei pressão, cara, saindo da sala para o banheiro fazer um xixi, cara. O cara pessoal todo em cima, vai ter que ganhar, bora. Tem que ganhar o jogo, hein, cara. Aí, pô, eu falei, que isso, cara? Eu falei, tá, beleza, pô, não vai ser nada diferente que eu já tenha vivido. Essa rivalidade de colégio ali de turmas, aí no ano colégio seguinte, é muito boa. então, aí no ano seguinte, a gente se juntou. Porque o colégio lá fechou, eles vieram pra cá. Aí se juntou. Mas nesse time, no nosso time, esse que a gente ganhou, nós só tínhamos o goleiro e o futsal eram 4 ali. Então só tinha gente, não tinha reserva. Não tinha Não reserva. machucar, não podia cansar. Não tinha não. Cara, chegou no jogo, a gente ganhou de 4x0. 4x0. Porque Os assim, caras a não gente viram a fechou. bola. A gente se fechou. A gente tava muito unido, aquela turma foi muito legal, aquele campeonato. Isso não é maneiro, a história que vocês levam até hoje. E a gente não foi campeão do torneio. Não foi, porque a gente pegou o moleque do terceiro ano. Do terceiro ano, a gente Só era que do primeiro ano. a gente perdeu por um gol só, foi 3x2. Foi jogaço também. Mas aí a força tu já acha que já fez perto do tamanho dele. Não, mas esse jogo já marcado, já era Não, um título. Foi o jogo, assim, A gente só foi fomos ser- campeões. E a gente só foi ser campeão no terceiro ano também. É. A gente só foi ser campeão no terceiro ano, porque a gente perdeu por outra turma que também era do segundo ano no outro. E é assim, mas o que marca também nesse segundo ano também não é a final. É o jogo que a gente ganha contra um time que tinha 4 federados do Boa Vista. Do meu time, era só eu no São Cristóvão. Os outros moleques eram tudo Sim. moleques assim. Então assim, jogava. então o que eu falava? Ó, eu vou baixar a porrada e vocês têm que resolver. Eu só fazia isso. Eu só fazia isso porque eu era zagueiro, então, pô, eu vou baixar a porrada e vocês resolvem. Entendeu? Ele segurava a bronca, ele era grandão, assim, para a época de colégio ele já era grande. Mas na época de colégio ele já era grandão, então segurava a bronca. Tinha que se impor de alguma forma ali. Não, tinha. A pô. galera respeitava, Mas, assim, tinha medo, eu tinha só certo falava, medo. eu ficava assim, eu não sei se tu acha que assim, eu acredito que todo clube tem que ter esse cara. É o cara que vai falar assim, eu vou baixar a porrada, mas também quando o tempo fechar tem que vir. Até comprar um Entendeu? barulho. Eu acredito que todo time tem que ter esse cara. Então, assim, na maioria das vezes, pelo menos dentro da quadra, eu era assim. Porque lá onde eu jogava não podia ser. Porque se eu fizesse isso, pô, num campeonato, eu prejudicava meu time Com atrás. certeza, tomava Entendeu? cartão, alguma Então, coisa não tinha dessa. como. O esporro ia cantar depois. Porra, tá abrindo a caixa de ferramentas desnecessário. Entendeu? Então, assim, eu acho. Mas, por mais que o clube não faça isso, eu acho que tem que ter esse cara. Nem que ele seja o volante, aquele camisa 5 maluco ali, que ele pega todo mundo, ou aquele camisa 4 que passou, Bota respeito, né? passou do cara que faz o primeiro combate, ele já entra rasgando. Mas tem que saber, não fazer com o capaço. Nossa. Então vamos, a gente voltando aqui, contando um pouquinho dessa história aí, que a galera também deve curtir um pouco, né, para descontrair. Mas aí você
ficou lá no Sul, ficou quanto tempo, voltou por quê, o que que aconteceu? Lá no Sul, após o término do gauchão da Série B, no caso, o time não classificou. A gente... Sub-20, né? Não, no profissional isso. Quando Profissional. acabou o profissional, o 20 continuou jogando a Liga Serrana, que é uma liga paralela ali à E federação. você estava nos dois, então ou só no 20 ou só no profissional? Eu consegui auxiliar o professor de essa Liga Serrana é equivalente à Copa Rio aqui. Não, é uma liga paralela à federação, não tem nada a ver com a federação, os times só da Serra mesmo, lá do Entendi, mas a da classificação, o prêmio, Não, é que é nada. Você só um campeonato. Um campeonato amador, assim, entendi. bem dizendo, não sem vínculo com a federação, mas um campeonato forte, Equilibrado, né? tirando os grandes e o resto dos clubes ali, todos participam. Dava pra fazer uma preparação forte e não deixar os ritmos de jogo. Sim, um campeonato bom. Essa é a ideia. E aí, acabando o profissional, no profissional pude auxiliar o professor Diego, que fora da curva também trabalhou no Juventude na base, me deu uma outra visão de trabalho, como você me perguntou, trago coisas ali, referências hoje, de né? trabalho dele. E pós-gauchão ali do profissional, volto com o Sub-20 até o final ali da temporada. A gente faz um torneio na cidade de Pinto Bandeira, onde a gente conseguiu ser campeão. E na Liga Serrana também a gente foi campeão, então quando encerrou, não tinha mais calendário nem nada, eu retorno pro Rio. Então foi um trabalho que você, assim, pô, bom trabalho, sente Sim, orgulho desse trabalho, sim, né? foi uma experiência boa demais. Aí Toca você de vida pro aí volta, né, pro Rio. Volto pro Rio sem nada certo e começo a visitar os amigos, assistir jogos, tanto do fazer Bangu, internet português, também, né? assistir alguns jogos. E a oportunidade pra voltar ao Bangu, como é que foi? Eu fui assistir o jogo, se eu não me engano, Bangu e Perolas Negras, ano passado pela Copa Rio. Até o Matheus, que veio aqui, era treinador na época, eu tive esse contato lá com ele. E o Matheus Já conhecia ele? Já estudamos no mesmo colégio, já conheço o Matheus há bastante tempo. Então ele te ajudou, né? Ajudou, me fez uma ponte boa. Troquei essa ideia com ele, com os diretores também que estavam lá na época, o Felipe, o auxiliar também do Matheus estava lá, já conheci o pessoal. E quando acaba a Copa Rio ali, o preparador de goleiro que estava... Copa Rio foi em outubro do ano passado, não é isso? Segundo semestre. Novembro, foi por aí, né? outubro, novembro. E acabando o campeonato, o preparador de goleiro que estava no Sub-20 lá do Bangu acaba saindo. E surge essa brecha e aí surgiu esse convite. Aí em novembro eu retorno para o Bangu para trabalhar no Sub-20. Aí é com o Purópolis ou era outro treinador? Não, na época o treinador era o Reinaldo, Flamengo, São Paulo, Sim, né? PSG. Centroavante, né? Como vocês encaram o calor lá de Bangu? Ali é complicado. Mas a gente leva ao nosso favor, então, nos jogos. Mas a preparação é em cima do tempo? Por exemplo, em cima do calor? Não, aí depende também, clube pequeno é difícil ter espaço assim para treinar, então o horário, nossos treinos são sempre na parte da manhã, então varia muito o local. Mas assim, você acredita que já teve jogos que você ganhou porque o outro time não aguentou o calor e Isso você é já certo. estava acostumado lá dentro? Isso é certo. Sabia que ia aproveitar Isso isso, já né? dá certo. Até porque o campo lá de Moça Bonita é um campo muito grande, então a gente Muito leva quente, isso nesse né? favor, dimensão do campo, ali, clima que a gente está mais acostumado, habituado ali, a temperatura, isso daí a gente leva ao nosso favor. Então, assim, por exemplo, no final de jogo, uma correria, teu jogador conseguia sair melhor, né, na resistência do que o Sim, a gente consegue levar isso pro lado positivo, né? E quando você volta para o Sub-20, já tinha acabado o campeonato, né, o Sub-20 ali, que é um campeonato importante, a Copa Rio, Sim. que todo mundo quer participar, você não teve a oportunidade de participar porque você chegou depois. Sim. Então teve calendário depois disso, porque logo depois já ia acabar o ano, né? Entra dezembro, janeiro. Quando eu chego, Como é que foi isso? O 20 já estava sem calendário, estava fazendo a preparação já visando esse ano de 2023. Aí o professor Reinaldo era o treinador, o Jean que estava sendo auxiliar dele, que hoje está fazendo supervisão do Sub-20. E aí eu pego esse final de novembro ali com eles, sem jogos, sem nada, só fazendo os treinos. E o profissional já tinha começado a pré-temporada visando o estadual desse ano. Né? E aí, quando finalzinho de novembro, ali, início de janeiro,
Um goleiro até que tá no Nova Iguaçu agora, o Luciano, que é amigo particular meu, eu respondi algum story dele, alguma coisa, e ele me falou do preparador de goleiro que estava no profissional do Bangu, que eu não tinha contato, que é o Marcelo Coy. E aí ele me fez essa ponte para eu poder tá junto ali do profissional do dia a dia, aprendendo, vivendo ali junto com, principalmente com o maestro. Mas você fazia um sub-20 e um profissional? Aí surgiu essa oportunidade, eu consegui auxiliar ali, fazia o sub-20 de manhã e depois consegui acompanhar o profissional. Quando os horários eram divergentes, né? Até porque o 20 entrou de férias no final de novembro, assim, início de janeiro, e acabou que eu fiquei dezembro todo acompanhando o profissional. Aí você participou da preparação para campeonato desse ano. Aí pude pegar essa reta final de pré-temporada deles, dezembro e janeiro. Você teve um contato com o Felipe Maestro nesse meio tempo? Eu tive contato com o maestro, o próprio Coropos, que hoje é o treinador do 20, auxiliar do maestro, França, tive contato com a comissão ali toda. E esse contato assim com o Felipe, nessa preparação de goleiro, como é que você vai chegar pro Felipe e falar, pô Felipe, esse é o goleiro que tem que jogar? Como é que funciona isso? Então, ali pra mim foi mais um laboratório ali, não deixou de ser um estágio pra mim de estar vivendo, aprendendo ali com o Coy, né? tá? Não só com o Coy, mas diretamente com ele a preparação dos goleiros. Mas pro teu treinador, como é que tu chega nele e fala isso? Esse é o goleiro ideal e aí depois ele vai ter que decidir na hora. E tem essa troca ali de informação ali do Assim, preparador de goleiro com a comissão. O treinador já mais ou menos deve ter uma noção, mas sempre dizem, tem essa pelo menos troca. é o que dizem para mim. Eu não sei também se é verdade, você pode, talvez, não sei se você sabe ou não, mas que quem escolhe o goleiro que vai pro jogo é o preparador e não o treinador. Tem isso? Depende muito ali, eu posso dar a minha opinião. Hoje, por exemplo, o Matheus ali no Sub-20 eu posso falar uma coisa, mas Ele sabe. ele né? que vai acabar decidindo ali. Mas a gente chega num consenso, prós e contras, o que pode ajudar a influenciar no estilo de jogo do treinador e tudo. Aí varia muito do que o treinador quer também, Sim, né? também. O maestro gosta muito de goleiro ali que usa os pés, então a gente tem essa facilidade com o Paulinho, que estava no profissional. Que Se machucou, né? Infelizmente, uma Mas é um fatalidade. absurdo ali, ele, o jogo com os pés ajuda muito. Agarrou muito contra o Flamengo também. Agora, ainda no sub-20, cara, tem peneira, ainda mais para goleiro, ou assim, já tem ali o de vocês? Você acabou de falar que teve um que saiu pro Nova Iguaçu, né? Teve reposição? Como é que funciona? Ali hoje a gente tem avaliação segunda e quarta-feira, independente do grupo principal que a gente já tem montado, a gente Sempre continua tem fazendo já. a avaliação. Mas isso é sempre ou assim, tá tendo agora? Não, a gente tá com esse processo já desde o início do ano e deve se estender ainda. Mas aí o garimpo que é feito no Sub-20 é muito diferente do profissional, né? Sim. Profissional, desculpa. No Sub-15, no Sub-17. É porque o 20 ali já Porque é aqui já tudo, tá, né? ele sabe, por Casca exemplo, de grossa. 50 no Sub-20 sai um. Sim, Que é ali aprovado, não é isso? o olhar ali já é bem mais refinado. Mas o olhar pro goleiro, ele continua o mesmo daquele que a gente comentou no início, ou ele já meio que muda? Tipo, o goleiro tem que ter alguma técnica. Hoje em dia, principalmente o clube pequeno, se for pegar algum goleiro, alguma coisa, pensando em mercado, um goleiro alto para poder vender e tudo mais, e parte técnica, claro que Mas a gente ele sempre leva em consideração. O mínimo de técnica ele tem que ter. Sim, Ele tem que saber isso o aí. que é o goleiro, o que ele já faz. Até porque para entrar hoje no Bangu ali, se eu for querer contar com o goleiro, ele tem que estar no mesmo nível para cima do que eu já tenho. Não adianta Então, eu pegar e alguém. como que funciona isso? Hoje você provavelmente deve ter 3 ou 4 goleiros e você falou que tem a peneira ali 2 vezes na semana. Cara, como que você chega pro Curópolis, que hoje é o treinador, pô, olha aqui, acho que esse goleiro aqui, que fez a peneira hoje, eu acho que ele é melhor do que o goleiro que a gente Sim. tem aqui. Como que é difícil, né, cara? Sim, Porque, hoje- querendo ou não, você também tem contato afetivo, você é o dia a dia, você tá ali Você tem. sempre com... Todo dia você tá ali com os goleiros. Hoje eu conto com 4 goleiros no grupo do Sub-20 e a avaliação normalmente acontece pós-treino do Sub-20. Então eu estou assistindo, o Coropos está assistindo, o auxiliar técnico, o Douglas também está assistindo. Essa avaliação não tem nada a ver com o treino sub-20, Não, não. é separada do treino do nosso grupo principal. Mas a gente fica, assiste a avaliação, conversa. Chamou a atenção, a gente leva para treinar no grupo e vê se realmente Vai é se o que, adaptar, né? se é realmente o que a gente pensou ou não. Se, às vezes no treino o moleque. Mas, por Dá pra exemplo, fazer. se um garoto desse se destaca mais que o teu goleiro, aí você, uma hora tem que escolher, porque provavelmente você deve ter uma limitação, certo? Sim.
por exemplo, trabalhar com 3, 4 só. Quatro. Sim, fala né? 4 goleiros. Entendeu? Mas assim, como é que é pra você, por exemplo, você tirar um goleiro que você já tá ali com ele, tem um dia a dia com ele, mas você. Às vezes o garoto veio de fora. O garoto veio, veio do clube lá do Paraná, por exemplo, lá de Brasília, e aí, ele se destacou aqui, e aí, vai ficar em detrimento do cara que já tá trabalhando por 6 meses contigo. Sim. Como é que é essa situação? Essa troca passa pela comissão toda, a gente vai ter que sentar, conversar, não só pela comissão, mas acho que diretoria também, que acho que para dispensar um atleta hoje tem que ter o aval de todo mundo, até para trazer também para o grupo, vai ter que mostrar, não, isso aqui, se o ponto dele é positivo, que esse aqui não tem, a gente pode substituir, fazer uma troca. Mas você já passou por isso nesse meu tempo? Não, ainda não, nesse período ali do Bangu, ainda não. Mas nos outros lugares você passou, por você teve que tirar um atleta que já tinha um trabalho, um que chegou melhor? De tirar Da assim experiência do inteira. grupo não, mas de chegar e jogar sim, mas não de ter que dispensar algum goleiro para o outro ficar no grupo. E como que, cara, como que também é uma curiosidade, como que você, por exemplo, você tem 4 goleiros, hoje o titular é o Gabriel, que Sim. também esteve aqui com a gente já, mas como que o 4º goleiro, cara, você chega para ele e ele sabe que uma hora talvez ele vai jogar ou ele não vai, como que é? Tem uma conversa ali com ele? Sim, tem sempre uma conversa com eles, em específico o Gabriel hoje é o nosso titular, o último jogo ele não jogou que estava suspenso, então... Inclusive o Gabriel também integrou os profissionais. Sim, né? o Gabriel estava no banco do profissional, já cria ali do Bangu. Já é de casa, né? Já gosta também, já acompanha desde o ano passado. Então essa linha dele agrada muito o Matheus. E é o que a gente tenta puxar ali para os goleiros do jogo com os pés. A mesma linha do profissional acaba ajudando bastante. Mas tem alguma, assim, cara, o 4º goleiro, o que você fala ali pra ele no dia a dia? Cara, ali a motivação acho que tem que ser de todo treino, ele tentar buscar mesmo o espaço dele, que bem ou mal pode surgir imprevistos e ele tem que estar preparado. O exemplo, como foi o Gabriel foi expulso, o outro Gabriel que veio do Botafogo teve que entrar no jogo e segurou o rojão, então Mas ele estava ele- preparado. Mas ele sabe, pô, eu sou o 4º goleiro. Sim, hoje a gente tem bem definido já o primeiro até o 4º goleiro e essa ordem ali ele já sabe. Quando vai perguntar mais alguma coisa sobre isso? Então, por exemplo, a gente tem hoje como referência no Brasil, pelo menos o Ederson, que é um cara que sabe trabalhar com o cara. Vocês pedem pra ele, por exemplo, você CVV, pede pra ele falar mostra. no YouTube, essas coisas, pedem tenta chegar o mais próximo que você puder disso. De passar material assim de vídeo, eu particularmente não uso tanto, porém em termos de trabalho a gente consegue pegar a referência do profissional, principalmente do Paulinho, que era o titular do Carioca esse ano. O próprio Gabriel, como estava no profissional, já é uma linha que os goleiros já se habituaram, já entendem a necessidade desse jogo com os pés. Então é meio pra você adaptar ele já pra quando subir. Sim, esse ano, como você disse, Paulinho, quando se machucou, a gente precisou subir o Caio para compor o elenco. Também já entendeu como funciona esse perfil ali, jogo com os pés, de estar ali sempre ligado, estilo Fernando Diniz mesmo, que está usando o Fábio, que foi... Que nunca jogou com os começou a pés, jogar né? agora, Começou a com jogar 40 agora. anos, a fazer esse jogo com os pés, então é a linha que a gente... Aquela linha do Fluminense ali É é muito muito básico básica demais, cara. Sinistro. Vocês, inclusive, o Bangu tomou um gol assim contra o Flamengo, né? Sim. No profissional. Mas foi Mas fatalidade é também, treino, não tem né? jeito, é treino. Fatalidade. Também acontece. O jogo, o estilo de jogo é esse, você tá sujeito a tomar Sim, um gol. tá sempre aberto ao erro. Ao Não só erro. nesse estilo, mas qualquer formação ali que tu entre, mesmo não usando goleiro, tu vai estar sujeito ao erro, todo mundo vai errar, mas ali já errou é fatal, não tem Na o que frente do fazer. goleiro, então, pior ainda. Na frente do atacante é pior ainda. Cara, então, aqui outra curiosidade agora que a gente tá chegando ao fim. Como que foi assim, você chegou no Bangu, quando você teve essa oportunidade de acompanhar um profissional, pô, tu viu o Felipe Maestro, cara. Cara, Como que foi? ali Porque você já tinha o França, né, o Yarley, mas você viu o Felipe Maestro. Sim, então todos ali, eu tive, não só eu, acho que todo mundo teve esse privilégio de ver jogando o Yarley, campeão mundial, o Reinaldo também, alto rendimento, o próprio Anderson, que jogou no Grêmio, o Manchester também eu pude conhecer no Sul, então já, de pessoas que eu já
Acho que já tava mais tranquilo, mas... Não ficou nervoso nem nada? Não. Ele é tranquilo, né? Ele é tranquilo. Ele é tranquilo. Fiquei um pouco tímido assim no início, mas depois vai soltando, ele dá essa liberdade ali no vestiário, brinca. Ele é resenha? Ele é. Então, show. Ele é gente boa demais. Mas porque ele sabe o tamanho dele, então, né? Porque, às vezes você fica na frente do Felipe Maestro, pô, às vezes não sai nada, Não sai você nada, só olha pro cara e fala, pô, O cara é Felipe referência. O cara é referência. então assim, principalmente pra gente, que a gente viu de perto, viu jogar. jogar, dois Sim. títulos, então tudo mais. Em particular, o último jogo nosso do estadual contra o Vasco em São Januário, eu pude acompanhar todos os jogos do profissional. Esse jogo contra o Vasco, ele sai ovacionado pela torcida do Vasco, então tu tem a dimensão da grandeza dele. Com certeza, a gente deve muito a ele, não tem jeito. A gente deve muito a ele. Essa experiência toda assim do profissional aqui no Bangu, acho que foi algo diferente. Não que no Sul não tenha sido, mas o peso aqui no Rio, primeira divisão, tudo no Sul, Vasco, foi uma contra série. Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, você foi pro Maracanã, São Januário, você falou, né? Esse ano a gente jogou com o Botafogo lá no Luso Brasileiro, na ilha, o Vasco em São Januário. O jogo do Fluminense eu não fui, que foi em Brasília. E o jogo com o Flamengo foi no Raulino, lá em Volta Redonda. E você Os foi? três eu pude... Qual pude desses estar. assim foi mais complicado de jogar? Assim, você entrou e falou, pô, É a difícil pressão, jogar, a né? pressão, a Cara, pressão acho que que- vem de cima vai Sim. ser além dos 11, vai ser o 10º. Eu acho que o jogo contra o Vasco, desses que eu vivenciei, acho que a pressão da torcida ali, estádio lotado e tudo Até mais. porque quando o Flamengo não foi no Maracanã e o do Botafogo não foi no Newton Sim, Santos, sim. né? Do Então, Flamengo não estava tão cheio o estádio, do Botafogo também foi na ilha, um estádio pequeno, sem então o tanta... Vasco realmente foi uma pressão, né? Foi uma atmosfera diferente. A torcida ali é... Cara, e qual a tua perspectiva agora? Bangu ainda? O que você vai fazer agora pra frente? Esse ano quero fechar com o Bangu até o final. Se Deus quiser, a gente classificar para a Copinha, fazer uma boa campanha no estadual agora, buscar essa classificação para a Copinha. Se tudo der certo ano que vem, estou junto também na Copinha para realizar até mais um sonho, né? Vivenciar outro campeonato também. Acho que O campeonato de base mais importante, sim, né? essa E é rápido, né? Jogo rápido, cada jogo é uma final. Sim. É tipo A Copa cada do jogo, Mundo. praticamente a cada dois dias. É, né? a cada 2 dias já... Pra eles já deve ser um- praticamente a Copa do Mundo, pô. E, uma cara, atmosfera diferente. uma outra pergunta também legal. Cara, você tem dimensão, assim, você é preparador de goleiro. Hoje, talvez, o goleiro é a posição mais importante ali dos 11. Assim, o atacante tem que fazer o gol, mas o goleiro é fundamental. É a O última time barreira. começa com um bom goleiro. É a última Sim. barreira. Então você tem dimensão do quão importante é o teu trabalho, cara? Sim, não só o meu, mas em geral, assim, a preparação evoluiu muito no futebol e a gente vê hoje grandes goleiros, principalmente aqui no Brasil, hoje o Everton do Palmeiras, acho que é referência. Goleiraço, né, cara? A gente Tem tá um com uma vídeo escola dele muito boa. rolando que ele pegou um pênalti do Rogério Ceni quando o Everton, né, que se fala. Sim. O Everton defendia o Botafogo de São Paulo, cara. Ele agarrou lá. E o Rogério Ceni pelo São Paulo foi bater um pênalti e o Everton pegou. Isso daí é maneiro. tudo Maneiro, isso aí. é E maneiro. hoje ele onde está na seleção brasileira. Nossa, é referência. top, ganhando todos os títulos possíveis e impossíveis. Mas a gente tem que estar bem preparado para fazer um bom trabalho, até porque, principalmente ali na base, se precisar integrar o profissional hoje diretamente ali no sub-20, tem que estar preparado, já tá na cara do gol ali para Mas jogar então, profissional. assim, clube, seleção, assim, clube em particular, ou então a seleção em si, você tem algum Pensa sonho? grande, né? Ah, sim, quero Sim. chegar no clube grande, não que esses que eu tenha passado não sejam, cada um tem sua importância na minha história, mas... Assim, sempre um degrau, né, cara? Sim, eu almejo chegar num clube grande, que não seja aqui no Rio, fora, mas bater um time grande, disputar um brasileiro, acho que... É o que eu falo, eu falei inclusive para ele em off na live na quinta. Por exemplo, o Dribla aí, o canal, é um projeto meu, cara. Então eu tenho que acreditar no meu Sim. trabalho, eu tenho que acreditar no meu projeto e eu tenho que acreditar no meu potencial. Se isso aqui está acontecendo hoje, é porque, cara, eu tenho todo um trabalho. Então eu acreditei. Então você tem que acreditar Sim. em você, Se você cara. mesmo não acreditar... Você realmente comprometimento. Você tem que acreditar em você, e para complementar a pergunta que ele fez, se você não acreditar em você, que você pode chegar lá, ninguém vai acreditar por e você não vai chegar. Isso aí, Então- todo mundo tem que estar correndo atrás ali do seu objetivo. Do seu Vocês objetivo. aqui no canal, eu hoje na minha área, todo mundo tem que estar buscando algo a Exatamente, mais, né? não ficar estagnado.
E é aquilo, é comprometimento, rotina, porque não Sim, tem jeito, você tem que inteiro, gostar da tempo rotina. inteiro. Se você não gostar da rotina, você não chega. Não chega. Não tem jeito. Se você tá fazendo um trabalho, tem que gostar daquilo ali que você tá fazendo. Né? Não só gostar do resultado. Entendeu? Tem que curtir a caminhada inteira. Com certeza, não adianta Entendeu? estar fazendo algo por fazer, tem que estar Tem aquela 100% frase do comprometido. Figueiredo, né? Só se vive o Caraca, cara. propósito quem suporta o processo. Essa frase viralizou, né? Não é mas eu acho meio errado porque não é suportar, é você gostar do processo, cara. É, porque tudo é um processo. Entendeu? Porque aquilo não sei se para pra perceber. O resultado dele acontece uma vez só. O processo é todo dia. Entendeu? Você vive ele, é a tua vida ali, entendeu? O resultado tinha que chegar. Na hora É só que uma tiver vez que chegar. só. Aparecem ali alguns obstáculos, mas a gente tem que sempre Tem que superar, exatamente. estar disposto a superar para poder alcançar ali voos mais Exatamente. altos. A história do Anderson. Alguma viagem, algum jogo polêmico, alguma coisa, alguma turbulência? Ali de polêmica em si não, mas acho que essa troca sair assim do Rio, 28, 30 graus, quando chegar em Porto Alegre com 4, 5 graus também, esse Jogou com choque, dois, jogar com 2, 3 graus ali já é Tremeu, né? complicado, frio pra caraca, haja casaco, Aqui já chega a 15 graus, já Já bota bota o pra chorar, casaco, pô. pô. tem que jogar o casaco. Lá do Anderson também, como você falou, eu falei aqui no off pra vocês, Rachão também, quando tinha lá, o Anderson brincava com a gente. Brincava não, ele dava aula, né? Que ele Também fora de série. fora né? de série ali pra tirar a bola Mas dele. quando estava ali, tinha acabado de voltar, né? Do Manchester. Não, o Anderson Não, já foi tá agora, aposentada. pô. É, cara, o Sul foi agora, no Ano passado. né? passado. O Anderson já tá aposentada, viu? Pô, Mas ele tava lá não direto. Já bateu a acompanhando. conta dele já. Mas tava lá acompanhando direto o dia a dia do clube, tinha amigos em particular lá, ele tava no dia a dia com Tava a sempre gente. lá, né? Pô, maneiro. Uma baita pessoa. Então é isso, galera. Essa aí foi a história aí do Rafael, preparador de goleiro sub-20 do Bangu. Uma história muito bacana, onde ele contou várias experiências pra gente lá em Minas Gerais, lá no Sul, agora no Bangu. Contou também sobre a Portuguesa. Uma história que ficou muito bacana aí pra vocês assistirem aí. O vídeo vai ficar no YouTube. Então, cara, não deixa de se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho aí que é muito gratificante para mim, para ele que está começando aqui com a gente agora também. Compartilhar o vídeo para chegar o maior número de pessoas possíveis, cara, porque também isso é muito importante. Também não custa nada deixar o like ali também no vídeo, deixar um comentário ali pro Rafael, pra gente. Qualquer dúvida vocês podem falar com a gente. E a gente vai fechar agora. O Rafael vai se despedir aqui e estamos fechando o quadro. Valeu, um abraço. Mais uma vez, só tenho que agradecer o convite de vocês. Obrigado por ter aceitado, né? Desejar muito sucesso para vocês. Como a gente começou aí no off, tem coisa boa vindo, Tem podem coisa ficar boa. ligados. Coisa boa. E aproveitar também e pedir o pessoal se inscrever, como você já pediu. Se também, inscreve, deixar todo o mundo like. se inscreve. Pode confiar que tá vindo coisa boa e o pessoal vai gostar. Isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço, pessoal.